Falando um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal, a gente vai receber agora um jornalista da Folha de São Paulo. Aliás, é manchete neste momento na Folha, e foi manchete agora há pouco também aqui no UOL. Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e pode se isolar no Supremo Tribunal Federal. Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nos últimos meses têm colocado em lados opostos, em algumas situações, o presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso, e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Barroso derrotou Moraes em ações sobre a chamada revisão da vida toda, do cálculo de aposentadorias e a respeito de sobras eleitorais. Já Gilmar ficou irritado com a interrupção da análise de ampliação do foro especial na corte. Bom, quem está conosco aqui é o Matheus Teixeira, que assina essa reportagem com a Júlia também, Chaib. Olá, Matheus. Prazer ter você aqui conosco no nosso All News. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela disposição aí em me ouvir e obrigado pela audiência na reportagem também. Estou à disposição aqui. A gente queria entender um pouco desses bastidores que vocês trazem na reportagem de hoje. Qual é o mal-estar ali que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Que indisposição é essa do ministro Luiz Roberto Barroso? Olha, em tese, os 11 entram para julgar, né, num julgamento, cada um dá seu voto e não teria uma grande preocupação em ganhar ou perder. Mas a gente sabe que na realidade aqui do Supremo, que a gente acompanha há um bom tempo, tem toda uma articulação interna antes dos julgamentos, até para às vezes cada um ter uma posição diferente, quem tem posições mais similares se junta numa mesma tese, e eles vão tentando achar um meio termo aí para formar uma maioria, para fazer a sua posição prevalecer. O ministro Luiz Roberto Barroso pautou recentemente a questão da revisão da vida toda. Vocês devem ter acompanhado, foi um caso de grande repercussão, inclusive econômica. E em 2022, a tese do ministro Alexandre de Moraes venceu em favor dos beneficiados, em favor do segurado do INSS. Esse ano, num jeito de fazer um aceno ali ao ministro da Educação, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo, o ministro Barroso, presidente da Corte, aproveitou que teve uma mudança na configuração do tribunal, né? Saiu Lewandowski e entrou Zanin no lugar. Como tinha dado 6-5, uma mudança de voto já reverteria o placar. Ele foi lá e pautou o recurso, né, embargos declaratórios, que em tese não deveriam servir para mudar o mérito de uma decisão. Isso, inclusive, veio à tona ali, o Moraes reclamou disso, inclusive, mas com o voto do Zanin, esse placar foi revertido e a vitória foi para o Caixa da União e não para o segurado. Então, o cálculo mais benéfico não vai mais ser feito e o governo não vai precisar gastar tanto no pagamento de aposentadorias. Assim, o Barroso certamente fez o filme dele ali com o governo, que vai economizar uma verba significativa com isso, mas internamente ele impôs uma derrota ao ministro Alexandre de Moraes. A mesma coisa, muito parecida, aconteceu na questão das sobras eleitorais, que dizia respeito a poder trocar 7 deputados ou não federais, a depender do cálculo que eles determinassem. Ele pautou, o Alexandre de Moraes defendeu uma tese e o ministro Barroso foi na contramão. A gente apurou que nos bastidores ele articulou para conquistar o voto do ministro Luiz Fux, que foi fundamental, e impôs uma outra derrota ao Moraes. Em relação ao foro, depois ele acabou, inclusive, se alinhando ao ministro Gilmar Mendes, mas aquele pedido de visto, o interrompimento, né, a suspensão do julgamento, prolongamento do debate, deixou o ministro Gilmar muito irritado nos bastidores. Né? A gente falou com diversas pessoas que estiveram com ele naquele momento e todos os relatos eram de que ele estava, de fato, muito incomodado. Então, a gente sabe que hoje esses dois ministros são os mais, digamos assim, habilidosos politicamente, que fazem esse jogo de bastidor, que conversam com o Congresso, que tem ali influenciaram muito, por exemplo, na escolha do ministro Flávio Dino para o Supremo, então é um voto ali que, em tese, tende a se alinhar com eles em momentos sensíveis. Então, a gente até bota na matéria ali, o presidente do Supremo, o então presidente do Supremo, Luiz Fux, passou por um momento parecido. Ele se indispôs com Gilmar Mendes, se indispôs com Moraes, e ele tinha uma série de bandeiras que ele queria deixar e marcas da gestão dele, como o fim das decisões monocráticas, e ele não conseguiu porque o ambiente interno ali não favoreceu os planos dele. A situação do Barroso ainda não é igual à do Fux, que ficou inviabilizado.
mas ele está correndo esse risco aí, ou de pelo menos receber o troco ali, né? A gente fala isso na matéria, inclusive, no julgamento do foro, ele pediu vista, suspendeu o julgamento, e o ministro Alexandre de Moraes antecipou o voto dele para votar alinhado com o Gilmar. Quando o ministro pede vista, a praxe diz que todo mundo tem que esperar a retomada do julgamento para dar seu voto. Moraes atropelou, né? A gente chama assim, no jargão ali dos bastidores, ele atropelou Barroso e inseriu o voto dele mesmo com o pedido de vista. Isso aí já foi um pouquinho do gostinho aí que essa indisposição está criando, já é uma consequência prática que a gente viu nos últimos dias desse clima interno no Supremo. Agora, Matheus, o Barroso diz que, a despeito das divergências, a relação dele com os ministros é muito harmônica, baseada no afeto, né? O que eu queria saber é, nessa apuração que vocês fizeram, e você tem toda a razão quando lembra o caso do Fux, que se desentendeu ali a ponto de aviltar os seus planos, né, de reformulação do tribunal. Agora, em relação ao Barroso, afora uma intenção dele de tornar a linguagem do tribunal mais simples, acessível ao brasileiro comum, que acho que vai ser difícil, porque dificilmente os ministros vão abandonar ali o latim, né? Mas afora isso, há algum grande plano dele que vocês detectaram e pode estar ameaçado ou pode vir a ser ameaçado por essa animosidade momentânea? Olha, de fato, o Fux tinha um plano concreto que era a aprovação de uma resolução para acabar com as decisões monocráticas ou para tornar elas automática a remessa ao plenário. E aí, ali na questão dele, teve o juiz de garantias, aquele pedido de vista dele, teve algumas outras, né, alguns outros fatores que mexeram ali, né, nesse xadrez interno. No caso do Barroso, ele tem muitos projetos no CNJ, que não envolvem esse jogo do Supremo, e no Supremo ele tem algumas questões de execução fiscal, algumas coisas, mas ele não tem nada tão estrutural quanto o Fux, mas no dia a dia do tribunal a gente sabe como é, assim, ele é um cara que tenta não salvar a Lava Jato, mas fazer ponderações em relação a esse movimento de enterrada da Lava Jato. Ele tem alguns movimentos, mesmo esses dois que eu dei o exemplo, um foi um aceno que ele fez para o governo Lula, o outro foi um aceno que ele fez para o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque manteve os 7 deputados, não teve essa troca na composição que era defendida pelo Congresso. Então, não tem nada tão concreto, assim, de exemplo, igual essa questão do fim das monocráticas do Fux, mas tem esses movimentos do tribunal mesmo. Vamos fazer um aceno para o Lula, vamos fazer um aceno para o Congresso, não vamos, e a cada semana surge uma decisão monocrática que tem que mandar para o plenário, não tem. Então, esse termômetro do tribunal, é importante ele ter uma relação muito boa com todo mundo ali, para pelo menos ele conseguir pautar os processos que ele quer, para ele conseguir dar a direção que ele acha ideal para o tribunal na relação entre os poderes, e isso ficou mais difícil agora aí nesse novo cenário. Mas de fato, assim, respondendo na prática a tua pergunta, o Fux tinha essa questão das monocráticas, que era uma questão estrutural e que poderia mudar, e depois a Rosa conseguiu, né? A prova como esse jogo de bastidores existe, que muitas vezes os ministros querem nos dizer em off, não é assim que funciona, não sei o quê, mas a prova que isso existe é que o Fux não conseguiu, a Rosa Weber entrou com outro perfil ali mais conciliador, menos vaidosa, aparecendo menos, o que também deixa os outros ministros mais à vontade, e ela em um ano conseguiu fazer o que o Fux não fez em 2. Então, resumindo, não tem uma mudança estrutural que ele vem propondo igual o Fux tinha, mas é importante ele ter essa relação com todo mundo ali para ele ter o tribunal na mão mesmo, né, como presidente, ele definir o timing das decisões, ele definir o rumo que vai tomar o tribunal em temas sensíveis, e, claro, como eu ponderei aqui no começo, ele ainda não está inviabilizado, como a gente viu o Fux, ali nos bastidores a galera chamava de rainha da Inglaterra, né, que ele era o presidente, mas ele não tinha um controle, um poder sobre o tribunal. Agora, o ministro Barroso... Sim, desculpa. Não, só para finalizar rapidinho, Matheus, essa situação, você está falando do Barroso, e nesses últimos dias, até pela história do Elon Musk,
por toda a atuação do Bolsonaro nas redes e seus apoiadores, né, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, a chamar Alexandre de Moraes de ditador. Em relação a esse episódio de Elon Musk, Barroso fez questão de publicar uma nota, de certa maneira, dando apoio ao Alexandre de Moraes. E em relação aos atos golpistas, a mesma coisa. Nesse ponto, eles estão fechados ou não? Porque Gilmar Mendes ontem também concedeu entrevista aqui ao UOL nessa mesma linha de Alexandre de Moraes, defendendo o Supremo e defendendo Alexandre de Moraes. Nesse ponto do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, eles estão na mesma página ou não? Não, sim, com certeza. Nesse ponto aí a gente vê nos últimos anos, né, não só agora na gestão do Barroso, desde que o ex-presidente Bolsonaro começou essa ofensiva contra o tribunal que vivia rachado na época da Lava Jato, vocês lembram muito bem, todos os julgamentos davam 6-5, 7-4, eles se dividiam sobre teses que afetavam a Lava Jato, e aí depois, com a ofensiva do Bolsonaro contra o tribunal, eles passaram a dar 11-0 ou 9-2 em alguns casos por causa do Cássio e do Mendonça, mas eles se uniram muito para proteger a instituição. Isso segue, né? Há um pouquinho ali de indisposição interna, às vezes com exageros do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, mas ninguém vai a público criticar o trabalho dele, porque justamente ele faz aí, ele toca esses processos que tratam, inclusive, de fake news contra os ministros, que tratam de ataques ao tribunal. Então, nesse tema aí, eles seguem unidos e a gente não vê, por hora, assim, um sinal de que vai ter alguma mudança. Apesar do que mesmo tu lembrou agora, né? O Elon Musk apesar de empresário, ele tem uma voz mundial, a OAB também subiu o tom um pouco contra o Moraes, o clima para o Moraes, a gente vê alguns ruídos já em relação a atuação dele, mas dentro do tribunal ele segue com o respaldo dos colegas. Matheus, obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui, é sempre bom.